O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, meus irmãos, o presente mais agradável de ser recebido é quando vem daqueles que não precisam nos presentear e mesmo assim escolhem fazer. Esses presentes são os mais valiosos, porque não se espera, não se pede e eles chegam. As pessoas que nos dão esse tipo de presente dão por generosidade pura, não tem interesse nenhum por trás, não tem segunda intenção, é um favorecimento que a pessoa escolhe por si só nos conceder. Essa é a face mais extraordinária do nosso Deus. Em nada do que nós recebemos dele ao longo da história da salvação, ele precisava nos dar, porque ele continuaria sendo Deus do mesmo jeito. Mas como toda autoridade é dele, toda autoridade sobre o céu, sobre a terra, pertencem a ele, e por justamente ele não mudar ao nos presentear com os dons que ele nos presenteou até aqui e continuará nos presenteando, é que isso o torna diferente de todos os outros deuses que Judá, que a Galileia, Roma, que todos aqueles que tiveram contato com Jesus podiam ter conhecido na vida. E é exatamente isso que deve nos fazer hoje acreditar que quem é de Deus já tem tudo o que precisa para ser feliz. Quem abre o coração para ser de Deus já tem tudo o que necessita para a sua vida, para a sua humanidade, para a sua afetividade, para o seu espiritual. Não falta nada a quem escolhe ter Deus em primeiro lugar. Todo o restante é consequência, porque toda a autoridade foi dada a Ele, no céu e na terra. Ele mesmo vai nos dizer hoje, ao concluir o Evangelho de Mateus, nesta grande solenidade da Ascensão do Senhor. Historicamente, nós estamos vivendo na liturgia o penúltimo grande evento antes de se cumprir toda a promessa feita por esse nosso Deus a nós, a humanidade. Concluiremos na semana que vem, celebrando o dia de Pentecostes. Eu vou
mas órfãos vocês não ficarão. Permanecerei convosco, porque o meu Espírito será enviado a vós, para que vocês percebam que o fato de fisicamente eu não estar do lado de vocês não faz com que eu seja um Deus ausente na vida de vocês. E aí, nós começamos a entender como que funciona a movimentação de Deus em nosso favor. Deus, em primeiro lugar, se movimenta se abaixando até nós. Ele se iguala à nossa condição, que é inferior à dele, para que ele possa nos mostrar o que é ser humano, como devemos ser, como devemos pensar, como devemos sentir, como devemos nos relacionar com as pessoas, como devemos reagir às diversas situações da vida, porque o Senhor, quando esteve conosco, sorriu, o Senhor chorou, o Senhor brigou, o Senhor falou mais alto, o Senhor falou mais baixo, não por maldade, não porque tinha uma outra intenção que não fosse mostrar para nós a condição humana perfeita que nós tínhamos na criação e que foi perdida por causa do pecado original. O verdadeiro homem, o novo Adão que o Senhor foi e é para nós, demonstrou e demonstra como Deus pensou sobre nós ao nos criar, como deveríamos ser quando fomos criados e perdemos por desobediência, mas que agora, como o antídoto da desobediência é a obediência, não tem outra forma de chegar à nossa condição natural se não for pela obediência. Por isso, mais uma vez precisamos lembrar, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a nosso Senhor, não foi dada a nós. Às vezes nos comportamos como se fôssemos os donos da verdade, os donos do poder, os donos da autoridade, mas nós temos que lembrar o tempo todo, como conclui o Evangelho de Mateus hoje: a autoridade para tudo não foi dada a mim. A capacidade que eu tenho hoje de viver e de fazer as coisas foi me dada por um outro. O outro partilhou comigo a inteligência, o outro partilhou comigo a consciência, o outro partilhou comigo a humanidade, o outro partilhou comigo tudo o que eu posso vir a ser quando me criou. Dele me veio todos os bens, todos os dons. A bondade que há em mim e a bondade que há em cada um de vocês, ela só existe e só é possível existir porque Deus a deu para nós. Não foi inventada por mente humana, não foi inventada por laboratório, não tem comprimido que tenha criado o que nós somos. Foi Deus quem nos deu a graça de sermos quem somos e de voltar a ser quem devemos ser. Nosso estado original de humanidade perfeita. É por isso que ele abaixa-se. É por isso que ele deixa a eternidade e visita o tempo, porque o tempo também é criação dele. No tempo, aquele que é eterno se estabelece, para que a humanidade perceba que o tempo não é maior que o eterno, é o contrário. O eterno sempre será maior que o tempo. E por quê? Porque o tempo tem começo, tem meio e tem fim. O tempo tem lugar, o tempo tem espaço, o tempo tem geografia, o tempo tem estações do ano, o tempo tem períodos do dia e da noite. A eternidade não tem início, não tem meio e não tem fim. O que é eterno sempre foi eterno. Lá não tem lugar, espaço, hora, não tem períodos do dia, porque o eterno é Deus. E em Deus não há início, nem meio, nem fim, porque Ele é eterno. É por isso que o segundo movimento de Deus, o primeiro é vir aqui, dizer para nós, em primeiro lugar, que a humanidade estava perdida e precisava se reencontrar.
dizer para nós que a intenção do Pai ao nos criar tinha sido perdida, distorcida, corrompida pelo pecado, e que por isso toda a grandiosidade que o Senhor utilizou para nos criar tinha sido diminuída por causa do pecado original. Mas o Senhor, ao abaixar-se, deixar o eterno e vir ao tempo, diz para nós: eu agora estou tocando essa humanidade que está corrompida, eu estou tocando com a minha voz, com o meu corpo, eu estou tocando com os meus gestos essa situação corrompida e obscura, para que essa situação possa ser transformada pela minha paixão, morte e ressurreição. E hoje, quando celebramos o outro movimento de Deus, quando Ele deixa o tempo e volta para a eternidade, porque isso é a ascensão do Senhor, é voltar para o eterno, à direita do Pai. Quando Ele volta, Ele já não volta mais sozinho, Ele já volta com as nossas vidas resgatadas. Percebam que Ele vem, transforma, toca, salva, cura, liberta, mostra a direção, mostra o caminho, e quando Ele deixa o tempo e volta para a eternidade, Ele carrega consigo a todos nós, carrega consigo toda a humanidade de volta, que antes havia sido perdida, mas que agora pela sua ressurreição está redimida, está resgatada. Então, quando aqueles apóstolos estão parados, vai nos dizer o texto da primeira leitura, estão parados depois do diálogo com Jesus, enquanto Ele deixa-os na terra e sobe para o céu e some entre as nuvens, é como se hoje nós pudéssemos olhar para cima, é como se nós hoje pudéssemos olhar para frente, é como se hoje nós pudéssemos afirmar para nós: podemos confiar em Deus e por isso podemos sonhar com a eternidade, porque a minha humanidade subiu de volta para o eterno quando o Senhor o foi. Nós fomos juntos, meus irmãos. Fisicamente ainda estamos vivendo nesse mundo, porque a nossa missão aqui ainda não foi completada. Mas quando for completada, temos a certeza de que com a subida de Jesus, a nossa morada está nos aguardando no céu. E essa é a face mais extraordinária do nosso Deus. Volto a dizer o que disse no início para fecharmos essa homilia. Nada disso o Senhor precisava fazer. E por isso é grandioso o que Ele nos dá. Ele fez sem precisar, sem interesse, sem segunda intenção. Só fez por amor e só fez para salvar. Peçamos à Virgem Maria essa consciência de fé que nos faz ser gratos a Deus, que nos faz não esquecer quem é o nosso Deus e o que Ele é capaz de fazer por causa de nós, para que no dia a dia da nossa vida a gente consiga superar os desafios com fé, com coragem e com perseverança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.